Eu cumprimento meus queridos e amados irmãos e irmãs com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos então estar aqui contando mais um testemunho aí das orações respondidas, né? A minha mãezinha do coração, a irmã Sueli Dourado, ela mandou esse testemunho para mim, glória a Deus, para que nós estivéssemos contando aqui esse testemunho de mais uma oração que foi respondida, né, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Só que, meus irmãos, de antemão, eu quero deixar claro aqui que eu vou precisar falar de um ministério, né, que é a CCB, Congregação Cristã no Brasil. Né, eu vou ter que expor algumas coisas aqui sobre esse ministério, porque o testemunho, né, esse testemunho que nós vamos contar, ele tem tudo a ver com esse ministério, né, com a Congregação Cristã no Brasil. Então, se eu não falar aqui, né, não fazer esses apontamentos sobre esse ministério, quando chegar no final vocês não vão entender o testemunho. Então, para que vocês entendam, né, eu preciso fazer essas anotações aqui. Mas já de antemão também quero dizer a todos que são desse ministério, Congregação Cristã no Brasil, que vocês não levem nada para o lado pessoal. Amém? Glória a Deus, eu amo todos meus irmãos, todas minhas irmãs. Tenho amigos aqui na plataforma que são desse ministério, né, da Congregação Cristã no Brasil. Então não é nada pessoal o que eu vou falar aqui. Eu vou apenas expor a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então nós só vamos aqui falar a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, que vocês que são desse ministério não levem a mal o que nós vamos falar aqui. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor, primeiramente, o que eu quero trazer aqui? Quero trazer a vocês algumas anotações que eu fiz sobre as doutrinas da Congregação Cristã no Brasil, que faz ela ser reconhecida como uma seita. Amém? O que é uma seita? Uma seita é todas as religiões que elas fogem das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas. Amém? Porque nós sabemos que existem sim muitas doutrinas na Bíblia Sagrada, muitos ensinamentos que nos trazem uma dificuldade de entender, de compreender. Então nós vemos que muitas pessoas que mesmo sendo de mesmas denominações, eles têm divergências de pensamentos acerca de algumas doutrinas das Escrituras Sagradas. Por exemplo, tem pessoas que, mesmo sendo da mesma denominação, eles são pré-tribulacionista, outros são pós-tribulacionista. Outra doutrina também que muitos têm divergência sobre a predestinação e o livre-arbítrio, e assim várias outras, né, que as duas, elas sempre têm ali vários versículos na Bíblia Sagrada que em defesa de ambas as visões. Então é muito difícil de se chegar a um denominador, né? Porém, as doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, essa não pode ter divergência. Então, todos aqueles que divergem das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, eles são inseridos, né, na visão de seitas. Então, nós vemos, né, que a doutrina fundamental das Escrituras Sagradas é o quê? Né, que nós somos salvos através de Jesus Cristo, através da graça, né, de Jesus Cristo, que foi Ele que verteu seu sangue na cruz do Calvário, morreu por nosso pecado. Então é Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e é só através dele que temos salvação, né? Enfim, e várias outras aí. Essas não podem ser mudadas, porque todas as religiões que têm uma visão diferente das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, então elas são inseridas, né, na visão de seitas pelas outras denominações. Então isso acontece com a Congregação Cristã no Brasil. Por quê? Então eu vou falar aqui algumas doutrinas que ela defende que leva ela a ser reconhecida como seita. Então vamos lá. Primeira,
estudar o desprezo pelas Escrituras Sagradas, né? A congregação, eles entendem, né, e é pregado sobre aquele versículo que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eles entendem que não é necessário estudar as Escrituras Sagradas, não é necessário se ter um estudo profundo das Escrituras, né, da palavra de Deus, reconhecer, ler, examinar as Escrituras, ter estudos das Escrituras, não. Eles têm, assim, pelo menos na sua doutrina, têm um desprezo pelas Escrituras Sagradas. E isso não sou eu que estou dizendo, amém, igreja? Não sou eu que estou dizendo aqui. Foram pessoas que saíram de lá de dentro, né? Pessoas que eram inseridos lá dentro, que saíram de lá de dentro, e eles que contaram todas essas coisas de como funciona lá dentro, amém? Então, o que acontece? Eles não têm o hábito de estudar as Escrituras Sagradas, não têm o hábito de ler, de examinar, de fazer estudos da Palavra de Deus, não. O que acontece? Eles dizem, então, que eles dependem unicamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar, o Espírito Santo que vai dar a revelação na hora certa. Então, o ancião, ele sobe em cima do altar, né? E na hora ali, então, o pão vai descer do céu, naquele momento, naquela hora, o Espírito Santo vai descer sobre ele e vai revelar a palavra para ele. Então, não precisa estudar a palavra, não precisa, né, ter um estudo aí profundo das Escrituras Sagradas, porque na hora ali o Espírito desce e dá a revelação. Então, eles têm assim um certo desprezo pelas Escrituras Sagradas. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é dessa forma que acontece. Nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos ler, nós precisamos examinar, nós precisamos estudar a palavra, né? Porque a Bíblia diz para nós, né, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade. Sabemos sim que na verdade o Espírito Santo de Deus realmente é Ele que nos capacita, é Ele que nos reveste, Ele que nos dá o entendimento da palavra, né? A capacitação espiritual para nós estarmos pregando a palavra, e isso nós não questionamos. Só que isso não faz com que a gente venha deixar de estudar, de examinar as Escrituras Sagradas. Não, a gente tem que examinar, a gente tem que ler, a gente tem que, né, conhecer as Escrituras, até porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele iria nos fazer lembrar da palavra, daquilo que nós aprendemos. E se nós não aprendemos nada das Escrituras Sagradas, como que nós vamos lembrar, né, daquilo que nós aprendemos? Então, a primeira aqui, né, é o desprezo pelas Sagradas Escrituras. Eles não têm o hábito de ler, de estudar as Escrituras Sagradas, né? Mas eles entendem que é o Espírito Santo que traz a revelação ali e pronto. Então vamos lá. Qual é a segunda? Vamos ver aqui então qual é a segunda doutrina aqui bem questionada da CCB. E essa daqui, como eu falei para vocês, né, que quando se foge das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, é caracterizada como seita. Aqui, nessa daqui, né, a congregação é caracterizada como seita. Vamos ver aqui. Eles entendem, né, que eles são os detentores da graça, ou seja, o exclusivismo, que somente eles que são salvos. Né? É característica da seita. Todas as seitas, elas entendem isso. Eles dizem e entendem que somente eles são salvos. Somente a denominação deles é salva. As outras demais, nenhuma é salva. É somente eles. É o exclusivismo. Então, eles chamam até mesmo a congregação de a graça maravilhosa. Então eles chamam a sua denominação de a graça maravilhosa. Por quê? Porque eles entendem que a graça não é o sacrifício que Jesus Cristo fez. A graça não é a salvação pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo que Ele passou, pelo que Ele sofreu por nós. Não, a graça é a congregação.
né? Se a gente se tornou membro daquela denominação, então nós alcançamos a graça. É ela que é a graça. Então você foi alcançado pela graça e agora você, né, alcançará a salvação, fugindo completamente do que as Escrituras Sagradas dizem, da doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas, elas demonstram que a graça é a salvação por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, do que ele passou, do que ele padeceu, e não simplesmente uma denominação. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele não é uma denominação, né? O nosso Senhor Jesus, nós somos salvos pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus, aceitando Ele como nosso Salvador, recebendo Ele na nossa vida como Salvador, e é isso que vai nos trazer a salvação, independente de que ministério nós somos, de que igreja nós somos, de onde nós congregamos. O que vai nos salvar não é a placa de uma igreja, não é a placa de um ministério, mas sim a nossa obediência à palavra de Deus. E sim, nós aceitarmos Ele como nosso Salvador, reconhecemos o seu sacrifício e a partir de então passarmos a andarmos segundo a sua vontade. É isso que vai nos trazer a salvação. E não a placa de uma igreja, de uma religião. Mas as seitas, elas sempre têm essa característica de dizer que eles são os detentores da salvação. É somente ali na igreja deles que tem a salvação, nas outras demais não tem. Se não for dali, não é salvo. Vamos lá, outra doutrina deles, que a gente tem como doutrina errada e que configura como seita. Se um membro de outro ministério, de outra igreja, for passar para eles e congregar na congregação, o que acontece? Esse membro, ele vai precisar ser rebatizado novamente, porque se eles entendem, que é só lá que existe a salvação, que as outras igrejas, os outros ministérios não têm salvação, não são de Deus, o que acontece? Então, logo, eles vão entender que a pessoa que se batizou em outro ministério, na verdade, ele só tomou um banho, ele não foi batizado, então tem que ser rebatizado lá. Então, fugindo das Escrituras Sagradas, que a Escritura Sagrada também diz, que é um só batismo que se vale, que se tem. É uma só comunhão, um só batismo, um só amor, não tem outro. Amém? Não é necessário, simplesmente porque a pessoa mudou de uma denominação para outra. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos aí mais um erro, da congregação. O exclusivismo também no batismo. Outro erro gravíssimo é o pecado para a morte. Eles entendem que o pecado para a morte, qual é o pecado para a morte? O pecado para a morte, eles entendem que é o adultério. Lembram-se que a Bíblia diz, que aquele que pecar para a morte, não digo que ore por esse e tal, o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem mais perdão. O que eles entendem? Eles entendem que esse pecado para a morte, esse pecado que não tem mais perdão, é o pecado, é o adultério. A partir do momento que a pessoa adulterou, que a pessoa traiu seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, ou até mesmo a fornicação, a partir desse momento ele não tem mais perdão. É esse o pecado contra o Espírito Santo, é esse o pecado que não tem mais perdão, é o adultério. A pessoa adulterou, a pessoa traiu seu cônjuge, essa pessoa não tem mais misericórdia, não tem mais perdão. E essa é uma doutrina muito terrível, uma doutrina muito perigosa, porque muitas pessoas têm até mesmo tirado a sua vida por conta disso, porque ela caiu no pecado, caiu no adultério, e agora então ela entende que ela não tem mais salvação para a sua vida e ela acaba fazendo aí uma besteira com a sua vida, de tão preocupada que ela fica, quando não é nada disso. A Bíblia não fala que o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que não tem mais perdão, é o adultério. Não é isso. A própria Bíblia vai demonstrar que Davi, diz a palavra de Deus, que Davi, ele pecou contra Deus, ele cometeu esse pecado. Além dele adulterar, dele tomar a mulher do seu próximo, ele ainda matou o marido da mulher para ficar com ela. E a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele chorou e Deus perdoou, Deus teve misericórdia de Davi. Então,
segundo o que esse ensinamento que eles têm, ora, se o pecado contra o Espírito Santo fosse esse, então Davi não teria mais perdão, mas Davi foi perdoado. Amém? Então, essas são algumas das doutrinas que são antibíblicas que eles têm. Amém? Glória a Deus. E tem a questão do dízimo também, né? Que eles entendem que não é necessário se dar o dízimo, né? Que não se pode dar o dízimo, que não é necessário no tempo da graça. Então eles não fazem a coleta do dízimo, porém, né, eles fazem coletas de ofertas que aí até ultrapassa o dízimo. E quando nós vamos ver sobre o dízimo, nós vamos ver, né, desde lá das Escrituras Sagradas, antes do tempo da lei, de Deus dar a lei, né, os servos do Senhor, eles já dizimavam, né, e a Bíblia vai confirmar no livro de Mateus 23, ela vai estar confirmando ali que sim, o dízimo ele tem que ser dado sim, né? Então, mas eles entendem que não se deve, né, estar fazendo, doando o dízimo, né? E é mais uma doutrina que é confrontada por nós, né? Então, meus irmãos, são essas coisas aí, essas doutrinas aí, e fora muitas outras, amém? Fora muitas outras, eu trouxe só algumas aqui, só as principais, fora várias outras aí que eles fazem aí que não são, que a gente, né, nós, né, cristãos protestantes, não entendemos que esteja enquadrado dentro das Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, sabendo disso, o que acontece? A minha mãezinha do coração, a irmã Sueli Dourado, o que acontece? Ela me mandou uma mensagem dizendo: meu filho, ora por mim, né, que eu estou passando por uma situação bem difícil, porque o meu esposo, o que acontece? A família dele, né, lá é tudo da congregação cristã do Brasil, então, e a gente congrega na Assembleia, né, porém, agora ele está querendo voltar para a congregação por conta, né, da sua família, do pessoal dele ser tudo dessa congregação. Então ele está querendo voltar para lá também. Aí o que acontece? Aí eu passei a explicar para ela essas situações. Eu falei: olha, mãe, a congregação ela é vista como uma seita pelas outras denominações, pelas denominações protestantes, por isso, né, por causa dessas doutrinas equivocadas que ela tem, por conta deles entenderem que só eles são detentores da salvação, só eles vão ser salvos, e isso foge completamente das Escrituras Sagradas, porque a salvação está em Jesus Cristo e não numa denominação, não numa placa de igreja. Então assim, mandei um vídeo para ela lá, um link, né, de um canal para ela ver as seitas, né, as seitas não, as doutrinas dessa igreja detalhadamente, né? E aí ela ficou muito preocupada, né? Pediu oração, porque o esposo dela estava querendo voltar para essa denominação, tal, e se ele voltasse, ela teria que acompanhar ele, porque, né, ela sendo esposa tem que acompanhar o esposo, e ela não estava querendo fazer isso, sair da igreja, da Assembleia, para estar indo para lá, né? E aí o que vai acontecer, meus queridos e amados irmãos? Então nós começamos a orar nesse propósito, né? Ela pediu oração e nós começamos a orar, a buscar a Deus, né? Apresentando sempre essa causa nas mãos do Senhor. O que acontece, meus irmãos? Aí chegou o dia que ela, juntamente com seu esposo, foram, né, lá na congregação, ia fazer uma visita. Aí o que acontece? Quando eles voltaram, ela me mandou uma mensagem super feliz, né? Ela não falou nada para o esposo e tal, né? Mas ela mandou uma mensagem super feliz, né? Que ela estava tão preocupada, mas aí ela me mandou essa mensagem dizendo: meu filho, olha, nós fomos lá, eu fui com meu esposo lá na congregação, né, para a gente assistir um culto lá, mas quando a gente chegou lá, nós sentimos um desânimo tão grande, um sono tão grande lá, tanto eu quanto o meu esposo, nós sentimos um sono tão grande, um desânimo tão grande, que ele próprio olhou para mim e falou: não,
esse lugar aqui não é para mim, eu não quero ficar aqui, esse lugar não é para mim, vamos embora, né? Então, meus irmãos, ela estava tão preocupada que ela não queria sair da Assembleia de Deus, né? Ela não queria de jeito nenhum, né? E aí depois eu falei para ela ainda sobre essas questões das doutrinas, né, que são diferentes, que por isso ela é caracterizada como seita, né? E aí que ela não quis mesmo ir para esse ministério, né? Porém, ela, né, não queria contrariar também o seu esposo. Aí o que nós fizemos? Nós fomos orar, fomos clamar a Deus. E foi o próprio esposo dela que se sentiu mal ali e disse: não, esse lugar não é para mim, eu não quero ficar aqui, vamos voltar para a igreja que nós estamos, né? Então esse foi o testemunho dela, né? Mais uma oração respondida, né? Que nós oramos, nós apresentamos essa causa nas mãos do Senhor e, né, ali Deus fez com que ele viesse se sentir desconfortável ali e está voltando, né, para a sua congregação. Então, meus amados irmãos, repetindo, não estou levantando calúnia contra essa denominação, não estou levantando calúnia, falando mal dos irmãos, das irmãs que congregam nessa denominação. Eu tenho inscritos no meu canal que são dessa denominação, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Essas doutrinas aí, né, que ela tem, que nós vimos aqui, são doutrinas equivocadas. Ela é caracterizada como seita porque, né, a doutrina mais, a principal doutrina que nós temos como cristãos é o quê? Que nós somos salvos pela graça de Cristo, pela misericórdia de Cristo, pelo sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. E eles pegam isso e eles colocam como sendo essa graça a religião deles, a denominação deles. Isso é gravíssimo, meus irmãos. Isso é gravíssimo. E isso, todas as seitas, elas fazem desse jeito, né? Então a salvação não está em denominação. A salvação está em Jesus Cristo, no nosso Senhor, no nosso Salvador. E sem contar também no batismo, que eles batizam em nome de 4 pessoas. Eles falam em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizam em nome de 4 pessoas, quando a Bíblia diz que é só Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então são essas as doutrinas aí, e não quero que vocês, repito de novo, nem que vocês levem a mal, levem para o lado pessoal, vocês que são dessa denominação, mas a verdade precisa ser dita. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.